quarta do Giló, Luana. Hoje é a quarta do Giló. Hoje não tem bife com fritas, meus irmãos. Hoje nós vamos finalizar a parte sobre liberdade cristã, mas hoje é a primeira parte do capítulo 10. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: firmes, mas não imunes. 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 1 a 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 13. Tema da mensagem de hoje: firmes, mas não imunes. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Meus irmãos, vamos relembrar então a cidade de Corinto, de uma forma muito breve e introdutória. Obrigado, Rosário. Nós nos lembramos muito bem que a cidade de Corinto era uma cidade próspera, uma cidade cosmopolita, uma cidade extremamente barulhenta e também ambiciosa. Uma cidade de gente que tinha subido na vida e que não deixava ninguém esquecer disso. Uma cidade que também era completamente imoral. A cidade era tão imoral que os gregos criaram um verbo que era corintianizar, para descrever todos aqueles habitantes que viviam uma vida devassa. A gente lembra também que no alto dessa cidade tinha um templo, que era o templo de Afrodite. E a gente vê que nas ruas existiam prostitutas cultuais, onde o foco era o culto com prazer. As pessoas também focavam muito nos status, e por isso se achavam o quê? Autossuficientes. Só que é no meio desse cenário de imoralidade que Deus planta ali uma igreja. E uma igreja extremamente curiosa. Por quê? Porque os cristãos de Corinto eram pessoas cheias de dons. Eram pessoas que tinham todos os dons. E Paulo, lá no início da carta, diz que eles eram ricos em toda palavra e em todo conhecimento. Ou seja, não faltava dom espiritual para aquele povo. Então qual é o problema que a gente vai ver aqui? Não é da falta de confiança, mas é do excesso de confiança. E esse é um problema principal desse texto que nós acabamos de ler, e é o que eu quero explicar para você nessa noite. Porque assim como aquela igreja era uma igreja que sabia da palavra de Deus, uma igreja que tinha dons, o grande problema é que assim como aquela igreja, hoje muitos de nós nos orgulhamos dos dons que nós temos. E muitas vezes esse orgulho traz uma falta de maturidade para a gente. Um outro problema que essa igreja tinha, e que muitos de nós temos: a igreja pode ter muito dom, mas ao mesmo tempo se divide em facções, tolera a imoralidade, e ficam disputando quem é mais espiritual do que o outro. E esse é um problema, meu irmão, daquelas pessoas que se acham firmes. E é exatamente por isso que Paulo escreve o capítulo 10. A gente precisa lembrar aqui o seguinte: dos capítulos 8 a 10 ele trata de um dilema. Pode o crente comer carne que tinha sido sacrificada aos ídolos? E aí alguns, apoiados no seu conhecimento, dizem: podemos comer, sem pudor algum. Aí no capítulo 8 ele enfatiza isso.
E diz, balance o conhecimento de vocês com o amor de vocês. Não tem problema de você comer de forma consciente, mas se isso fere o teu irmão que é fraco na fé, abre mão por amor a ele. Aí depois ele vem no capítulo 9 e mostra o exemplo de alguém que abre mão dos seus direitos por amor aos irmãos. E quem é essa pessoa? É o próprio Paulo. E ele bota ali a questão da liberdade com a própria vida, evocando o tema do sustento pastoral. Então percebam, no 8 ele fala que você libera o seu direito por amor. No 9 ele se coloca como bom exemplo e agora no capítulo 10 ele vai mostrar o mau exemplo. E quem é o mau exemplo? O povo que ficou no deserto lá nos tempos de Moisés. Só que o que me chama a atenção aqui é como ele encerra o capítulo 9. Vocês lembram que na semana passada eu falei que ele termina falando sobre o atleta. E ele diz assim, esmurro meu corpo, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E é essa palavra, desqualificado, que vai abrir agora o exemplo do capítulo 10. É essa palavra desqualificado que vai criar um porquê. É como se Paulo dissesse assim, eu não estou falando que eu sou desqualificado por exagero, não. Eu não estou falando que eu sou desqualificado para gerar medo em vocês. Eu posso ter plantado essa igreja e outras, mas ainda assim eu ser reprovado por Cristo. E é por isso que esse capítulo agora eu vou dar esse exemplo para vocês. Eu vou mostrar para você que o próprio povo de Deus tinha tudo e ainda assim ficaram pelo caminho. É por isso que essa palavra desqualificado, que encerra o capítulo 9, é o início do capítulo 10. E aí talvez, meus irmãos, você pensa que essa é uma advertência para aqueles que são fracos na fé. Talvez você pense que essa advertência é para gente que está fora da igreja, para aqueles que ainda não decidiram seguir a Cristo, mas não é. Essa advertência aqui de Paulo é para quem já foi batizado, é para quem serve a Jesus, é para quem já sentiu Deus de perto, é para aquelas pessoas que conhecem cada ambiente dessa igreja. É importante a gente entender, meus irmãos, que a gente está vivendo uma época em que se mede espiritualidade por experiências e conquistas. As pessoas não estão mais interessadas em uma pregação fiel, mas na experiência que a igreja pode proporcionar, nas conquistas materiais que você pode ter. E aí, quem já participou de tudo dentro de uma igreja, quem já passou por tudo dentro de uma igreja, e quem tem uma história bonita com Deus, está achando que isso é viver para Deus. E é importante a gente entender que Paulo aqui, ele não está desprezando nada disso. Ele não está desprezando tuas experiências, ele não está desprezando tuas lutas, ele não está desprezando as tuas conquistas. Só que ele derruba sem dó a ilusão de que o passado espiritual automaticamente está comprando o teu futuro. É você entender que a nossa experiência religiosa, ela tem que ser balanceada com a precaução. Ela tem que ser baseada no cuidado e vigilância de um cristão maduro e responsável. Dito isso, então, Paulo vai nos dar algumas lições aqui que eu gostaria de expor para os irmãos. Primeiro, dos versículos 1 a 4, Paulo vai dizer assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Meus irmãos, prestem atenção. Paulo vai começar aqui com uma referência aos israelitas que saíram do Egito, debaixo da liderança de Moisés. Agora, não sei se você percebeu, mas Paulo ele bate numa mesma palavra 4 vezes, que é a palavra todos. Isso aqui não é um descuido de escrita. Paulo faz isso de forma intencional. Primeiro ele diz: todos estiveram sob a nuvem. A presença visível de Deus, que guiava o povo de dia e protegia esse povo de noite. Depois ele diz: todos passaram pelo mar. Ou seja, todos foram libertos do Egito pelo mesmo milagre estrondoso. Depois ele diz: todos foram batizados em Moisés. Notinha de rodapé: Moisés não batizou ninguém na água não, tá? O que o texto está dizendo aqui é que todos eles se identificaram com o líder que Deus levantou. Não se trata aqui de batismo nas águas.
Dizer que eles foram batizados em Moisés é porque eles foram mergulhados na mesma aliança, pertencendo ao mesmo povo. Ninguém tinha ficado de fora e o líder era Moisés. O que Paulo está dizendo é que aqui foi uma experiência coletiva e não parou na libertação. Por quê? Porque Paulo vai dizer, em quarto lugar, que todos comeram do mesmo alimento espiritual. E que alimento era esse? Era o maná, o pão que descia do céu de madrugada. E ele diz, todos beberam da mesma bebida espiritual, que era a água que jorrava da rocha no deserto. Paulo chama esse alimento, essa bebida de espirituais, não porque eles não foram reais, mas porque tinham origem sobrenatural. E que origem era essa? Era o próprio Deus sustentando o seu povo. E aí o que me deixa maravilhado aqui? É que Paulo ele faz uma afirmação que ele sabia que ia surpreender as pessoas. Ele diz que a rocha que os seguia era Cristo. O que ele está querendo dizer? Que antes mesmo de Jesus nascer em Belém, antes mesmo de Jesus andar na Galileia, Cristo já estava ali no deserto sustentando os seus. O que Paulo está dizendo é que Cristo é a fonte contínua de sustento para a nossa vida espiritual. Aqueles israelitas dependiam da rocha para sua sobrevivência física. E eu e você precisamos todos os dias de Cristo para a nossa vida eterna. Então, meu irmão, é necessário que você sinta o peso dessa verdade. E por que é necessário isso? Porque aquele povo teve a presença de Deus, teve a libertação de Deus, teve o pão de Deus e a própria pessoa de Cristo provendo eles. Mas o que a gente aprende com isso? Que se privilégio espiritual salvasse por si só, aquela geração tinha entrado inteira na terra prometida. E isso não aconteceu. Então o que a gente precisa entender aqui, meu irmão? Privilégios não são garantia de sucesso. Você pode ser um privilegiado nas mãos de Deus e ainda assim, meu irmão, você morrer no meio do deserto. O que Paulo estava fazendo aqui era mostrando a necessidade da igreja de Corinto ouvir isso. Porque eles se gabavam dos seus batismos. Eles estavam se gabando dos seus dons, como se aquilo fosse garantia de salvação. E nós também precisamos entender isso. Você pode pertencer a uma boa igreja, você pode ter sido batizado, você pode participar da ceia, você pode ter uma linda história de fé, meu irmão. E tudo isso é real, é bênção, é sinal da graça. Mas nenhum desses sinais, sozinho, é o mesmo que você permanecer em Cristo. O privilégio, meu irmão, pode abrir as portas para você, mas ele não caminha e nem escolhe as suas escolhas. É você que faz, meu irmão. Você pode ter privilégio, mas andar pelo caminho errado. Você pode ter privilégio e fazer escolhas erradas. Agora, tem um detalhe aqui que precisa nos preocupar. Que aquele povo, eles não tiveram só as bênçãos parecidas com as nossas. Eles tiveram o próprio Cristo acompanhando eles. Então, meu irmão, se tinha alguém que tinha motivo para se sentir seguro, era aquele povo lá. É por isso que essa lição ela corta fundo na minha e na tua carne. Porque se experiência com Cristo bastasse para garantir o fim da jornada, aquela geração não tinha caído. Então, meu irmão, o que Paulo está falando para a igreja de Corinto, e para mim e para você nessa noite, é que a memória de uma experiência espiritual não substitui a comunhão de hoje. O que ele está dizendo é o seguinte: não se atravessa o deserto com a água que você bebeu ontem. Você vai atravessar o deserto vivendo o hoje. E como está a sua vida com Cristo hoje? Cristo tem te acompanhado? Ou você está sozinho no deserto? Cristo tem te acompanhado? Ou a tua soberba espiritual tem te afastado da presença de Jesus? Aí Paulo continua. No versículo 5, ele vai dizer assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Paulo agora mostra que, embora o povo tenha sido ricamente abençoado, a maioria deles, por causa da incredulidade e da desobediência, não entraram na terra prometida. E por que Paulo fala isso? Porque ele está corrigindo a vaidade e a soberba da igreja de Corinto. Meus irmãos, todo o privilégio do mundo
desemboca em uma conjunção que gela, que é o mais, o porém, o contudo, o entretanto. Primeiro ele mostra um modelo de pessoas que tiveram o privilégio de Deus. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Ele junta aquilo que ele falou com aquilo que ele vai falar, que é o resultado da incredulidade daquele povo. Agora, para e pensa comigo. Quantas pessoas chegaram na Terra Prometida? 2 pessoas de uma multidão inteira. Só Josué e Caleb entram na Terra Prometida. Todo mundo ficou pelo caminho. E a expressão que Paulo usa é dura. Ficaram prostrados. Ou seja, Paulo diz que apenas 2 homens chegaram na Terra Prometida. E os demais ficaram prostrados no deserto. O que é esse prostrado aqui? Espalhados. Seus corpos ficaram caídos pelo chão do deserto. O lugar que deveria ser um local de passagem vira um cemitério. E foi um cemitério de gente batizada, de gente que viu o mar se abrir. E é nisso que vem o contraste que Paulo está fazendo, de forma proposital. Porque Paulo está evocando o exemplo negativo de Israel para exortar toda a igreja. E ele está falando para aquela igreja soberba: olhem para o povo do deserto. Um povo cheio de privilégios. E Deus não se agradou da maioria deles. O que a gente aprende com isso, meus irmãos? Tem gente que vai provar uma graça enorme, mas que vai perseverar de forma pequena. Tem gente que vai receber muitos privilégios de Deus, mas não tem força para perseverar quando acontece uma adversidade. E é isso que deveria tirar qualquer arrogância do nosso meio. E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando eu olho para esses 5 primeiros versículos, eu me lembro de uma frase que a gente fala muito: Deus é fiel. E a gente percebe aqui que ele foi fiel o tempo todo, alimentando, guiando, provendo. E a pergunta que eu faço quando eu olho esse texto é: o que aconteceu com o coração daquele povo para que tanta bênção se tornasse ruína no meio do caminho? Porque Deus foi fiel com eles, mas eles não foram fiéis a Deus. É por isso que a gente tem que se questionar quando a gente fala Deus é fiel. Será que nós temos retribuído essa fidelidade? Será que nós estamos trilhando um caminho de fidelidade? Ou será que o nosso caminho vai ser se prostrar no deserto? E por que isso, meu irmão? Porque no versículo 6, ele vai explicar esses eventos da história de Israel. Olha o que ele diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. O que Paulo está dizendo aqui? Que isso aí que está escrito, meu irmão, não é um museu. O que Paulo escreveu não ficou lá atrás. Esse texto é um espelho para esse tempo e para essa igreja. Quando ele diz que essas coisas se tornaram exemplos para nós, ele está dizendo: leia isso e não cometam o mesmo erro. E a palavra ali aponta a raiz de tudo: cobiça. E o que é essa cobiça? É o desejo desordenado, o querer que se recusa a se submeter a Deus. Então, meu irmão, antes de qualquer pecado aparecer nas mãos, ele já nasce dentro do nosso coração por causa do desejo. E é aqui que a exposição começa a nos alcançar de maneira pessoal. Porque se o pecado começa no desejo, então o primeiro campo de batalha não é um comportamento visível, mas é aquilo que o meu e o teu coração deseja quando ninguém está olhando a gente. Então, antes de você se perguntar o que eu faço, Paulo está nos levando a perguntar o que eu quero. E aí ele exemplifica com o deserto. Porque o deserto não começou a matar Israel no dia da desobediência. Não. Começou no dia em que o coração deles quis de volta as panelas do Egito. Então aprenda uma coisa, meus irmãos. Na tua caminhada de fé, aprenda com os erros dos outros. Todo mundo tem algo a oferecer. Seja bom, seja ruim. Aquilo que for bom, imite. Aquilo que for ruim, descarte. Mas todo mundo tem algo a oferecer para mim e para você. Segundo, Deus nos deu as Escrituras com advertências para não cairmos nas mesmas tentações.
Para de achar que a Bíblia é um livro de realização de desejos pessoais. Ali a Bíblia está cheia de pecador. A Bíblia está cheia de cidades imorais. Está cheia de sociedade decadente, meu irmão. O que ela faz é ensinar para mim e para você o que não devemos fazer. E aquilo que a gente tem que fazer também está escrito. Então entenda, tudo aquilo de ruim não é para a gente colocar em prática. Isso é santidade. Isso é fidelidade. E Paulo agora vai explicar os pecados que reprovaram aquela geração. Versículos 7 a 10. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Perceba o seguinte, Paulo já tinha citado o pecado da cobiça, no versículo 6. E agora ele lista aqui mais 4 pecados concretos. E ele não escolhe esses 4 por acaso, porque cada um deles era uma tentação real e presente na igreja de Corinto. E infelizmente continua sendo na nossa vida como igreja. E é por isso que a gente tem que ter cuidado. E que pecados são esses? Primeiro, versículo 7, ele vai citar a idolatria. Paulo cita ali em Êxodo 32. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Essa cena, meus irmãos, é a cena do bezerro de ouro. Repare como a idolatria vem sempre embrulhada com festa, comida e prazer. Ela raramente vai ser anunciada como rebeldia. Idolatria, a maioria das vezes, chega como uma celebração. Então, meu irmão, idolatria no fundo é você dar algo que você coloca no lugar de Deus. É uma criatura que você troca pelo Criador. Você deixa o Criador de lado, a sua prioridade é algo que Ele criou. Seja um homem, seja uma mulher, seja o dinheiro. Porque não se engane, sempre que a gente fala de idolatria, a gente pensa logo numa estátua de gesso. Só que o teu trabalho pode te consumir, ao ponto de você idolatrar o teu serviço. Talvez a imagem que você quer manter, talvez se transforme também em idolatria. Aquele dinheiro que te promete segurança, talvez se torne um objeto de idolatria na tua vida. E deixa eu te contar um negócio, até o teu ministério dentro da igreja pode ter mais valor do que Deus, de tanto que você idolatra o departamento que você lidera. Então toma muito cuidado, meu irmão, para você não colocar nada acima de Deus. Segundo, imoralidade sexual, lá no versículo 8. O que Paulo está nos mostrando aqui é Números 25. Ele está falando do episódio de Baal Peor, que é quando o povo de Deus se prostitui com as mulheres de Moabe, e num só dia, milhares caíram sob o juízo de Deus. Agora, o que me chama a atenção aqui? Que toda vez que você olha na Bíblia, existe uma conexão extremamente estreita entre prostituição e idolatria. Sempre que você vê idolatria, tem prostituição junto. E por que isso acontece, meu irmão? Porque quando você troca o coração por algo que não é Deus, consequentemente, o teu corpo vem logo em segundo plano. Primeiro é o coração, depois você cede o corpo. E a pureza sexual é um padrão divino que eu e você devemos buscar. A imoralidade nos afasta de Deus e traz consequências destrutivas. Terceiro, tentar ao Senhor. Versículo 9. Paulo aqui cita Números, capítulo 21, quando o povo começa a provocar Deus. E aí vem serpentes sobre o acampamento deles. E o que é tentar ao Senhor? É quando você força os limites da graça. É quando o crente começa a brincar com a paciência de Deus, presumindo que Ele sempre vai passar a mão na tua cabecinha. Você é o ponto fraco de Deus. Então você pode pecar o quanto você quiser, porque Deus é amor. Isso é tentar o Senhor. É você achar, meu irmão, que você é um pobre coitadinho que Deus ama demais, e que você pode pecar, fazer o que você quiser, porque no final das contas, Ele vai te perdoar. E Paulo está dizendo, isso é você tentar a Deus.
E por incrível que pareça, essa é uma das formas mais sutis de arrogância espiritual. Porque você escandaliza o teu irmão, pecando de forma consciente, e você acha que ele é fraco, e você não pode abrir mão daquilo que você faz. Não, ele que tem que se fortalecer. Ele não tem que se escandalizar com o que eu faço, porque eu sou forte. Ele é que tem que se fortalecer, não eu que tenho que abrir mão por amor a ele. E muitas das vezes a gente está trilhando um caminho pecaminoso e dizendo, Deus vai me perdoar. Isso é você tentar a Deus. Isso é você disfarçar, meu irmão, que você confia na graça. Mas na verdade, você está desprezando a graça quando você peca de forma consciente, achando que Deus é bonzinho e vai te perdoar. Aí você pensa, não pode ficar pior, mas sempre piora mais um pouquinho. Porque aí vem o versículo 10. E o que é o versículo 10? Murmuração. E pode ter certeza, meu irmão, esse aqui é o mais desconcertante. Porque depois da idolatria, depois da imoralidade e da provocação, Paulo agora coloca a reclamação. E o que é essa reclamação? É aquele pecado que a gente nem chama de pecado. Porque a gente vive reclamando o tempo todo. A gente murmura de tudo. Seja em casa, seja na igreja, a gente vive murmurando. E o que acontece aqui? Israel murmura contra Deus. Começa a murmurar contra os líderes que ele colocou e eles são feridos pelo destruidor. Aí tu me pergunta, pastor, por que reclamar é tão grave? Porque, meu irmão, a murmuração, ela é a desconfiança do caráter de Deus vazando pela nossa boca. Isso é murmuração. Quando eu reclamo daquilo que Deus permite, no fundo eu estou dizendo que Ele não é bom o suficiente. Porque a gente não aceita passar por adversidade na vida. Porque a gente está acostumado com o evangelho de só bênção, de só vitória. E por que é importante você entender isso? Porque murmuração é um termômetro de um coração que parou de confiar. É por isso, meu irmão, que você vê, e eu tenho que falar isso, esses tipos de orações absurdas, de gente que quer mandar em Deus. Senhor, eu não aceito passar por essa situação. Senhor, eu declaro que tal coisa vai acontecer. Senhor, eu decreto a cura de fulano. É o tipo de oração que soa muito bonito, que dá um ar, meu irmão, de autoridade. Mas Jesus nunca te deu essa autoridade. Porque Ele mesmo ora 2 vezes dizendo, seja feita a tua vontade. Esse tipo de oração não passa de murmuração. Entenda isso, meu irmão, de uma vez por todas. Quem é você? Quem sou eu para declarar, decretar ou determinar alguma coisa para Deus? Nós não somos nada. A gente está perdendo o juízo com esses falsos ensinos. Repara, meu irmão, que esses 4 pecados não são 4 problemas soltos, não. São 4 sintomas de uma só doença: idolatria. É aquilo que teu coração está colocando no trono e tirando Deus do trono. Assim como a imoralidade é o corpo seguindo o coração. A provocação a Deus é a graça sendo tratada como permissão, e a murmuração a confiança se apagando por dentro. E no final das contas, todas brotam da mesma raiz que Paulo já tinha apontado no versículo 6. E que raiz é essa? Um desejo que se recusa a se render a Deus. Aí Paulo vem agora nos versículos 11 e 12. E diz assim, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo agora repete que as lições do Antigo Testamento são atemporais e que nós continuamos precisando nos atentar aos erros do passado. Mas qual a diferença que ele mostra ali no versículo 11? Tem um pezinho a mais ali. Porque Paulo diz que nós viemos naqueles sobre quem já são chegados os fins dos séculos. Para e pensa, eu e você viemos depois da cruz. Eu e você viemos depois da ressurreição. Nós estamos, meu irmão, no clímax da história da redenção. O que Paulo está querendo dizer então? Que eu e você temos mais luz do que aquela geração teve. O que ele está querendo dizer aqui é que pelo fato de termos mais luz, temos mais responsabilidade. Em outras palavras, meu irmão, você vai sair daqui dessa noite sabendo, você foi avisado.
Não tem como a gente escapar disso. A nossa responsabilidade é maior. E aí vem a rasteira de Paulo. Porque agora, depois de mostrar o privilégio, depois de mostrar o juízo, depois de mostrar os 4 pecados, ele vem no versículo 12 com uma única frase. E resume tudo isso. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Note com precisão o que Paulo está dizendo aqui. Ele não está falando assim, aquele que está firme, cuide para não cair. Não. O que ele está dizendo é aquele que pensa, que presume estar em pé, veja que não caia. O que ele está querendo dizer, meu irmão? Que tem gente que não está em pé, mas que pensa que está em pé. Sabe o que é isso aqui? É uma advertência sobre o perigo da síndrome da superespiritualidade. Porque tem gente que acha que porque ela rodopia, porque ela fala em línguas, porque ela sai correndo no meio do corredor da igreja, ou porque ela cai no chão, ou porque ela prega muito bem, ela é super espiritual. Então tem gente, meu irmão, que é tão enfática em dons espirituais e confunde isso com espiritualidade. Eu posso pregar muito bem e daqui para fora eu não valer nada. Cássio pode cantar horrores aqui com vozeirão lindo e fora daqui ser outra pessoa. Você pode ter um dom maravilhoso, meu irmão, mas quem é você quando ninguém está te olhando? É isso que Paulo está dizendo aqui. Que o alvo aqui não é a fraqueza confessada, mas é a força que você imagina que tem. Esse é o grande problema. O perigo não mora em quem sabe que é frágil, porque quem é frágil se apega a Deus. O problema é quem se acha forte demais para cair. É por isso que ele está dizendo, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Corinto se achava em pé. Tinha dons, tinha conhecimento, tinha experiências. E foi justamente para essa igreja, que confiava demais em si, que ele dirige o aviso mais sério. Para ensinar para mim e para você, que a queda quase nunca começa no grande pecado, mas na pequena presunção. O pecado muitas vezes, meu irmão, vem nas coisas mínimas. Começa com uma arrogância de leve. Daqui a pouco você está pecando de forma consciente. Começa no dia em que a gente para de vigiar, porque a gente acha que aquilo não vai acontecer com a gente. Começa, meu irmão, quando a minha segurança deixa de vir de Cristo e passa a vir da minha própria performance. Quando eu acho que eu tenho muito tempo de igreja, então não vou cair nas artimanhas do inimigo. Porque antes eu era membro dessa igreja, mas agora eu sou pastor dessa igreja. O meu ministério me torna imune. E não é isso, meu irmão. Não é a nossa reputação. Entenda, meu irmão, quando a autoconfiança toma o lugar da dependência, você já começou a tropeçar. Humildade não te enfraquece não, meu irmão. Humildade te protege. Cuidado com a soberba. Cuidado com a soberba. Mas qual é a parte boa disso aqui? É que depois do giló, Luana, ele vem agora no versículo 13 e joga um pudim para dar uma equilibrada. Olha o que ele fala no versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aí tu pensa, se Paulo tivesse parado no versículo 12, tu ia sair daqui todo moído. Mas Deus é bom. Graças a Deus que ele não parou. Porque aí vem no versículo 13, que depois de 12 versículos, derrubando a nossa arrogância, agora ele nos levanta pela graça. E ele traz 4 certezas, para mim e para você, que temos medo de cair. Primeiro, a tentação que veio sobre você é humana, ela é comum. O que ele está querendo dizer com isso? Se a tentação é humana, para de achar que tem um caso perdido. Para de achar que só você tem esse problema. Não se ilude achando que só você pratica esse pecado, não. Para de achar que você é um monstro que ninguém entende. Meu irmão, a luta que parece que é só sua,
Já foi lutada por muita gente antes de você. Então, isso fique claro aqui. Isso não é desculpa para você pecar, não. Isso só está quebrando o teu isolamento. Eu sou sem vergonha igual vocês. Está todo mundo no mesmo barco. Fica tranquilo, porque tentação é humana. Segundo, fiel é Deus. O que ele está dizendo aqui? O eixo de tudo. Depois dele advertir que nós não devemos confiar em nós mesmos, agora ele nos manda confiar numa versão melhorada de nós. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então ele nos aponta para fora, que é o quê? A fidelidade de Deus. Em outras palavras, nossa segurança nunca esteve na nossa firmeza, sempre esteve na dele. Terceiro, ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Meus irmãos, Deus é onisciente e ele conhece a medida exata da tua força. Ele não vai entregar para você um peso que vai te esmagar. Então, o peso que ele mandar, suporta e confia. E por último, com a tentação, ele mesmo prepara o escape. E a palavra aqui descreve uma saída, uma passagem por onde se atravessa. Então note bem, não é a promessa de que a luta vai desaparecer, mas de que existe um caminho de saída no meio dessa luta. Então guarda no teu coração, meu irmão. Muitas vezes esse escape é a própria força para a gente superar até o fim. Então olha como é que esse texto se fecha num círculo. Ele começa com a rocha que seguia o povo do deserto, que era Cristo, e termina com o Deus fiel, que ainda hoje segue o seu povo, medindo a prova e preparando a saída. Então guarda no teu coração, meu irmão, o mesmo Cristo que sustentou Israel na travessia, é o que sustenta essa igreja. Talvez hoje você esteja aqui cansado de estar lutando contra a mesma coisa. Talvez você já tenha caído, talvez você já tenha se levantado, talvez você já prometeu, não volto mais a fazer isso, e voltou. Mas entenda uma coisa, onde há um Deus fiel, nunca há um beco sem saída. Então, meu irmão, fiquem com esse giló e esse pudinzinho de sobremesa no versículo 13. Guarda no teu coração essa mensagem, meu irmão. Foque sempre no povo que passou pelo deserto. Um povo que adorou outros deuses, um povo que tentou a Deus, um povo que caiu na imoralidade sexual, um povo que murmurou. Que essa igreja fuja disso. Fuja da idolatria, fuja da imoralidade, fuja da prática de atentar a Deus e da prática de murmuração. Porque tudo isso pode acontecer conosco, mas Ele é fiel para nos dar o escape. Amém?